Ó vinde, fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor. Pois veio conosco habitar encarnado. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olá, querida família da fé, uma boa noite a todos vocês. Deus abençoe grandemente a sua vida. E é muito bom estarmos juntos novamente aqui para uma reflexão na Palavra de Deus, para ouvir a leitura e a exposição da Palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem, que você esteja em paz e que Deus fale ao seu coração nesta oportunidade, que Deus abençoe o seu lar. Muito obrigado por você me receber aí na sua casa, na sua sala, e eu tenho um grande prazer em recebê-lo aqui também no meu aconchego, na minha sala, e poder me juntar a você, para juntos estarmos na presença de Deus. Peço para que você me receba aí como seu pastor, para estar aí com você, conversar com você, orar com você e conduzi-lo também em um momento de devoção. Minha oração e desejo é para que juntos cresçamos mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Por isso, seja bem-vindo a esse nosso momento. Seja bem-vindo à presença de Deus. É com muita alegria, com muita regozijo no coração que eu te recebo nessa hora. E eu quero convidá-lo para orar comigo neste momento. Você pode curvar a sua cabeça e ir comigo em oração na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, que bom é estar na Tua presença. Que bom é podermos nos derramar diante do Teu altar. Que bom também, ó Pai amado, é agradecer pelos Teus feitos. O Senhor tem sido tão generoso para conosco. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem sido para nós conforto, auxílio e direção. Obrigado, ó Pai amado, porque nós podemos buscá-lo. Nós podemos nos derramar na Tua presença, na certeza que o Senhor nos ouve, que o Senhor tem prazer nas orações daqueles que Te servem, ó Pai. E assim nós queremos entrar diante do Senhor, queremos clamar pelo nosso país, queremos clamar, Senhor Deus, pelos nossos semelhantes, clamar nesta hora por aqueles que sofrem, por aqueles que estão enfermados, ó Senhor Jesus. Pedir que o Senhor os visite com a Tua graça santa, visite cada lar, visite cada um, Senhor Deus, que sofre neste momento, que a Tua paz, que o Teu amor, o Teu poder curador possa restaurá-los, ó Pai. Seja com as famílias que passam por lutas neste momento. Seja para elas, ó Pai amado, conforto, auxílio, um baluarte nesse momento de tempestade. Seja com todos nós, dirigindo os nossos passos, iluminando a nossa vida, ó Pai amado, conduzindo-nos cada dia mais para diante do Teu santo altar. Senhor Deus, quero pedir também, neste momento que já se avizinha uma possibilidade de uma vacina, que o Senhor abençoe, ilumine as pessoas, os profissionais que estão trabalhando com grande afinco na descoberta dessa vacina, ó Pai. Ilumina, Senhor Deus, dê sabedoria e que possa, através da Tua graça santa, uma vacina eficaz chegar até nós, sermos imunizados, ó Pai, deste vírus e assim poder viver plenamente diante do Senhor. Pai amado, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, ó Deus, na Tua presença. Quero orar neste momento também, pedir pelo Teu servo Valdir, pedir que em nome de Jesus, que o Senhor o assista, que o Senhor assista aos seus familiares. Pedir pela minha irmã Magali, que o Senhor também envolva com a Tua graça santa, cuide dela, Senhor Deus, dirija os seus passos e cuide da sua saúde. Minha irmã Andréia, que o Senhor opere também sobre a vida dela, agindo poderosamente, Senhor Deus, na sua vida, na sua saúde. E assim que o Senhor cuide de todos nós, Senhor Deus. Dê-nos sempre a alegria de pertencer ao Senhor e de poder andar na Tua presença.
Nós oramos, ó Pai, pedindo a Tua bênção, direção para esta reunião de oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nós já estamos na primeira semana de dezembro, do último mês do ano. O ano já está, na verdade, já se acabando. E que ano, hein? Que ano este 2020? 2020 tem sido um ano nada fácil para ninguém. Não tem sido fácil para ninguém. Na verdade, tem sido assim um ano bastante atípico para todos nós em todo o mundo, Quando a notícia de um vírus, o vírus se espalhando, atravessando continentes, mares e mudando completamente a nossa rotina, mudando completamente a nossa vida, mudando, nos tirando, mexendo conosco, mexendo com a nossa realidade, trazendo para todos nós muitas incertezas, muitas dúvidas, muitos questionamentos. E ninguém poderia ter previsto que nós chegaríamos ao final do ano como nós chegamos. Imaginávamos que isso encerraria no mês de maio, depois até no mês de junho, voltaria normal, depois mês de outubro, e na verdade nós já chegamos em dezembro. Ninguém poderia, na verdade, prever estes acontecimentos, como iria dar o desfecho desse problema, desse vírus aí. Bom, ele nos pegou de surpresa. E muitas são as surpresas nas nossas vidas, menos Deus. Deus não foi pego de surpresa. Nada em 2020, como nenhuma outra época, pegou o nosso Deus de surpresa. Nada, na verdade, meus irmãos, o deixou surpreso, o deixou ansioso, preocupado, perplexo diante destes acontecimentos. Deus permaneceu no controle de todas as coisas. Deus continuou reinando. Deus continuou dirigindo cada situação e tudo cumprindo a sua vontade. Tudo cumprindo a sua vontade. Olhamos para as Escrituras e vemos a vontade de Deus sendo realizada. Como ele diz, nenhum pardal cai se não for esta a sua vontade. E aí então eu convidei vocês no domingo passado, convidei para que vocês pudessem enfeitar as suas casas, ornamentar as suas árvores, colocar as luzes, fazerem as suas reflexões devocionais no mês de dezembro em torno desta ideia do Natal, do menino Jesus Cristo, do nascimento de Jesus. E eu fiquei assim extremamente empolgado, feliz, na medida que eu vi os irmãos abraçando essa ideia. Alguns irmãos até compartilharam comigo já algumas fotos, dos seus, da sua decoração de Natal. Alguns também lendo com a sua família algumas passagens que falam também sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. E o Natal, meus irmãos, é verdadeiramente a maior história já contada. É a história que encanta velhos, meia-idade, jovens e crianças. Porque a história é contada sobre a perfeita fidelidade, poder, salvação, amor imensurável de Deus. Imensurável de Deus. Então é a maior história que alguém pode ouvir, é a história do Natal, do nascimento de Jesus. Vemos ali a sua fidelidade, perfeita fidelidade. Vemos ali o seu poder salvador. Vemos ali o amor de Deus sendo derramado. Nós vemos Deus deixando a sua glória e vindo até nós. E principalmente a mensagem do Natal é a mensagem de esperança, é a mensagem de alegria. Esperança para um mundo que vivia em trevas, esperança para um mundo que vive dias tão difíceis. Esperança para uma humanidade que está tão longe, tão carente de amor e de paz. Jesus veio trazendo salvação, amor, paz, esperança para nós. Quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor Jesus aos pastores, e ele diz assim: não tenha medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Lucas capítulo 2, verso de número 10. Então o Natal é Jesus Cristo, nosso Salvador, o Rei, o Juiz, vindo a este mundo sendo motivo de grande alegria, porque é mensagem de salvação. Então nesse período, irmãos, que antecede o Natal, período conhecido também na liturgia como período de advento,
preparando o advento, preparando para a vinda do Senhor Jesus. E eu quero usar as nossas quintas-feiras aqui nas nossas reuniões de oração para falar um pouco sobre o nascimento de Jesus. Falar sobre Jesus vindo, trazendo esperança, mudando vidas, fazendo milagres. Então, usar as nossas quintas-feiras aqui para falar um pouquinho sobre a vinda de Jesus. E eu quero convidá-lo para fazer parte comigo desta jornada. Caminhar comigo nesta jornada tão maravilhosa, entendendo assim o plano divino, o plano de salvação, o plano que começou lá em Gênesis, logo após a queda, falando de Jesus que haveria de vir, a semente da mulher, e ele que veio para destruir as obras de Satanás, para nos libertar do pecado, do poder de Satanás e nos salvar. Então eu quero convidá-lo para caminhar comigo nessa jornada, olhando para essa história fantástica que é da vinda do Senhor Jesus. E aí eu quero nessas nossas reflexões de quinta-feira, não somente eu falar para vocês, mas eu convidei alguns pastores, amigos meus, amigos da igreja, irmãos queridíssimos de todos vocês, para que nos ajudasse, trouxesse também alguma das suas reflexões no que diz respeito ao nascimento de Jesus. E para esta quinta-feira eu convidei o meu mentor espiritual, um grande amigo, companheiro, que é o reverendo Ezequiel. E eu convidei para que ele ministrasse a nós nesta noite, trazendo uma palavra, falando um pouco sobre o Natal. E eu quero convidá-lo para prestar muita atenção no que ele tem a nos dizer. Ele sempre tem uma palavra muito doce, muito especial, vinda do Senhor para o nosso coração. Então eu convidei para que ele estivesse aqui, né, e com grande prazer possa recebê-lo nesta noite e que ele seja um grande instrumento para falar ao meu, ao seu coração. Então ouça com fé a leitura e a exposição da palavra de Deus através do nosso irmão reverendo Ezequiel. Meu irmão, seja bem-vindo e que Deus muito o abençoe. Graça e paz, irmãos. É um privilégio estarmos nesta noite meditando numa das comemorações mais importantes, mais alegres, no evento mais festivo de toda a história da humanidade. Meditarmos um pouquinho sobre o Natal de Jesus Cristo. E para meditarmos neste Natal, quero tomar um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 8 em diante, que diz a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que o Senhor nos abençoe com a leitura e que a nossa compreensão seja iluminada pelo Espírito Santo. E o que nós queremos pensar nesta noite é um momento especial
que é o acontecimento do Natal. Natal é o maior evento da cristandade, o maior evento da história da humanidade. Tanto é que nós dividimos a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E todos os sinais que nos envolvem neste mês de dezembro nos lembram o grande fato de que Jesus veio a este mundo. Nasceu lá em Belém como uma criança, tornou-se um ser humano, viveu entre nós e deixou ensinos maravilhosos. Mas, irmãos, voltando um pouquinho no texto que nós acabamos de ler, encontramos a mensagem muitíssimo importante. O texto, capítulo 2 de Lucas, ele começa dizendo que José e Maria já estavam lá na cidade de Belém, foram até ali porque saiu um decreto da parte de Quirino, que era o governador da Síria, para que todas as pessoas se alistassem na sua cidade. E o que aconteceu? Chegando lá, não encontraram um lugar para se hospedarem, foram para aquela gruta, naquela estrebaria, onde o pequeno Jesus nasceu. E o texto que nós lemos mostra que pastores que estavam naquelas campinas próximas de Belém, guardando seus rebanhos contra possíveis assaltantes que pudessem roubar os seus rebanhos, suas ovelhas, bem como feras que podiam atacar o rebanho. Lá estavam esses pastores guardando. Eram pessoas muitíssimo humildes, muito humildes. E até às vezes eram marginalizados da sociedade, dentre o povo hebreu, porque eles tinham que trabalhar também no sábado. E sábado era um dia santo, que não podia se fazer nada. Mas como deixar o rebanho sem alimento, sem os devidos cuidados? Então, um dos fatos, porque essa classe era um pouco desprezada. Mas Jesus chegou justamente para buscar e salvar os que estavam perdidos, marginalizados na sociedade. E esse grupo de pastores tem algo muitíssimo importante nessa história. Eles talvez foram os que tiveram a visão mais linda, né? Naquela noite. Eu fico só pensando no espetáculo que foi aquela noite em que o céu foi iluminado. Todo aquele cenário daquelas campinas, as ovelhas que deviam ser grandes rebanhos estavam ali juntas, e aquela luz especial brilhando, e anjos cantando, o maior espetáculo. Que coisa linda! Há alguns anos eu tive o privilégio de ver alguns espetáculos de Natal lá em Gramados, no Rio Grande do Sul, e tem até hoje aí pelo YouTube, Natal de Luz em Gramado. Coisa impressionante, impressionante. Mas, quando eu estava vendo aquele espetáculo que tanto me agradou, eu pensei, o que é isto? Diante daquele espetáculo que os pastores viram lá nas campinas de Belém. Deus está privilegiando esse grupo de pessoas tão humildes nesta noite, com esse espetáculo e com a maior de todas as mensagens. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Alguns destaques dentro desse texto, um deles é que a aparição de anjos não é uma coisa comum hoje, e a aparição dos anjos fez parte na revelação de Deus, quando Deus ainda estava formando este livro, que é a sua palavra, e completando toda a mensagem de que nós precisávamos. Deus usou assim anjos. Deus nos falou de muitas maneiras, e uma delas foi através de anjos, de visões, e porque a mensagem bíblica não estava ainda completa, não tínhamos toda a informação que precisamos hoje, de que podemos ter hoje. Mas uma das coisas interessantes aqui é o versículo 10, quando disse que não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Era uma mensagem para os pastores, mas a mensagem não se restringia aos pastores. A mensagem é para todo o povo. E que mensagem era essa?
uma mensagem de alegria. A alegria que o mundo pôde ter. O profeta diz que quando Jesus veio, o mundo estava em trevas. E naquele mundo que estava em trevas, a luz brilhou. Não apenas essa luz desse espetáculo da aparição dos anjos, daquele coral cantando, mas a verdadeira luz que é Jesus Cristo, para afugentar as trevas do pecado, a ignorância que existe até hoje no coração do pecador. A mensagem de alegria. Quando nós pensamos, irmãos, eu gosto mais de lembrar de pensar de alegria na Bíblia, né? E o apóstolo Paulo diz, regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. A mensagem de alegria do apóstolo Paulo. Mesmo quando ele estava preso, depois de surrado, amarrado aos seus pés e mãos, lá na prisão de Filipos, ele cantava, louvava a Deus meia-noite. E Deus faz maravilha ali, e houve a salvação daquele carcereiro. A mensagem de alegria. Mesmo no meio das adversidades, o Evangelho é algo que proporciona alegria ao coração do ser humano. E que alegria pensarmos, irmãos, que nós pertencemos a Cristo, que nós um dia vamos morar lá na presença de Deus, onde não existe mais dor, mais choro, mais reclamação, não existe mais morte, conforme diz lá o Apocalipse 21, a certeza que nós temos da presença de Deus. E diz que nós estaremos face a face com o Senhor. Esta certeza, esta esperança foi trazida à terra pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós podíamos trocar ainda, ela foi trazida através dos profetas, mas foi confirmada por Deus com a presença do Senhor Jesus Cristo aqui e com a obra que Ele realizou em nosso favor. Portanto, pode existir uma alegria maior que essa? Pensamos que nós hoje somos herdeiros de Deus, que um dia estaremos na presença do Senhor lá no céu, porque Jesus Cristo um dia deixou o céu e entrou nessa terra. E como diz a palavra do evangelista João, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus enviou seu Filho. Com isso, Deus está provando aqui ser de fato o Deus fiel. Promessas foram muitas. E hoje, só pelo o texto que nós lemos aqui, já temos uma indicação de que havia uma expectativa no coração daquelas pessoas dada pelo nosso Deus. Quando diz, eu trago novas de grande alegria, que é para todo o povo, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Notem o detalhe aqui de colocar, hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por que essa expressão? Eu creio que todo judeu, todo israelita, foi informado pelos profetas de que viria um Messias. A gente tem um Isaías, por exemplo, que é um profeta considerado até evangelista, e outros falaram da vinda do Senhor Jesus. Havia a expectativa da chegada de um Messias, de um Redentor para o povo de Israel, e aqui está colocado de forma destacada, definida, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Salvador Jesus Cristo chegou. É aquilo que eles esperavam. Deus prometeu desde Gênesis 3,15, aquilo que nós chamamos de proto-evangelho. Quando, logo lá no Éden, depois de nossos pais caírem em pecado, Deus disse que da semente da mulher viria um para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, destruir o domínio, o poder de Satanás sobre as pessoas. E foi o que Deus agora está fazendo. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele tem aquele texto maravilhoso que nós temos em Gálatas 4, versículos 4 e 5, quando ele diz que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei e nos dar a adoção de filhos. Irmãos,
Deus prometeu, e esse Deus fiel está cumprindo a sua promessa de resgate dos pecadores através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus prometeu ainda também, como nós conhecemos muitíssimo bem, o Gênesis 12, versículos 1 a 3, quando Deus está falando com Abraão, e dentre as promessas ali está colocada: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus vai abençoar as famílias da terra. A promessa não é de que Deus vai salvar todas as pessoas da terra. A promessa é que de todas as nações ou famílias, pessoas serão salvas pelo Senhor Jesus Cristo. E quando gerações se passaram, de Abraão até Jesus Cristo, conforme nós lemos em capítulo 1 do Evangelho de Mateus, aquela genealogia judaica que começa com Abraão e vai até Jesus Cristo, 40 gerações mencionadas ali, cerca de 2000 anos, e a promessa se cumpriu, porque Jesus Cristo veio nascer em Belém, conforme fora prometido. Irmãos, que maravilha pensarmos nisso, que Deus é um Deus de fidelidade. E quando ele está aqui colocado, hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, significa aquilo que vocês já ouviram dos profetas, aquele que foi prometido, chegou. E os anjos estão cantando. Quando nós lemos aqui, no versículo de número 14, aliás, no versículo 3, diz que uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse texto é fantástico. E aqui nós temos um registro da graça de Deus, né? Glória a Deus nas alturas. Deus merece toda a honra, toda a glória daqueles que creem nele, daqueles que são seu filho. Deveria ser honrado e glorificado por todos os homens. Porém, com a entrada do pecado no mundo, a humanidade se afastou de Deus, a humanidade perdeu esse prazer, essa vontade de seguir ao Senhor, porque perdeu aquela justiça, aquela santidade original quando caiu em pecado. E é o que a gente vê pelo nosso mundo hoje. Esse Deus não está sendo mais glorificado. Aliás, quando nós pregamos o Evangelho ou oramos em favor de alguém, devemos estar sempre mencionando isso, que o nome de Deus é blasfemado na vida daquele que ainda não tem a Jesus como seu Salvador. E que antes de pensar que alguém deve ser salvo da condenação eterna, deve-se pensar que essa pessoa que não é salva não está cumprindo o propósito da criação de viver para adorar a Deus e sim depois usufruir dos seus benefícios. Mas nesse mesmo texto diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O texto da Bíblia distorcido nos nossos dias e comemorações de Natal. Com certeza vocês já ouviram, estão ouvindo, os irmãos têm ouvido, como esse texto é citado nas publicidades, nos momentos de comemoração de Natal. As pessoas costumam usar esse texto dizendo: paz na terra aos homens de boa vontade. A ideia de que nós temos a responsabilidade de tudo, que nós podemos tudo e que é da nossa boa vontade que as coisas vão acontecer. A boa vontade na salvação, toda a iniciativa da salvação é obra de Deus. Nasceu com Deus e Ele fez todas as provisões, Ele preparou tudo para a nossa salvação. Preparou inclusive a vinda do seu Filho aqui. Por iniciativa e graça de Deus. Nós somos salvos pela graça e não pelas nossas obras, porque nós somos bons. Nada existe em nós que poderia mover o coração de Deus a nos salvar sem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que ninguém é tão mal neste mundo que não possa ser salvo por esse Senhor Jesus. Mas eu costumo dizer também que
ninguém é tão bom que não precise da salvação do Senhor Jesus. Por isso está aqui. Houve uma boa vontade, uma iniciativa e as provisões partindo de Deus em direção ao homem. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E para fazer isso, irmãos, nós encontramos aqui no nosso texto algumas coisas bem interessantes. Quando eu leio no versículo 19, Maria, tendo recebido a visita dos pastores, diz que ela conferia ou meditava cada palavra que ouvia no seu coração. Por que Maria estava pensando lá no seu coração? Ou na outra versão da Bíblia diz que ela conferia o que ela ia ouvindo dos pastores, que os anjos tinham dito lá naquele canto, naquela aparição, naquela mensagem, que Jesus era o Salvador. Os pastores foram até lá, estavam adorando e estavam contando como foi a mensagem que receberam. Maria estava meditando porque Maria tinha recebido, antes de ficar grávida, a mensagem de Deus, dizendo que ela seria mãe do Salvador. E foi dito que o ente santo que deveria nascer dela seria o Salvador do mundo. Por isso Maria está conferindo agora. E naquela ocasião Maria falou, mas como pode ser isso? Eu não conheço varão. Como pode nascer uma criança sem que um homem e uma mulher estejam unidos? Mas o anjo que apareceu a Maria disse, o que é impossível ao homem, a Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível. E aqui a gente está vendo o que Maria estava conferindo, recebendo aquela visita dos pastores e ouvindo o que os anjos já haviam dito a eles. Então, irmãos, a mesma expressão foi a de, quando nós lemos no capítulo 1, que o anjo também foi avisar a José para receber a Maria como sua esposa, mas que ela já estava grávida e que nela estava gerado era do Espírito Santo. José tentou, inclusive, deixar a Maria. Mas o anjo falou, não. O que nela está gerado é do Espírito Santo. O nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E ainda disse mais, ele é o Emanuel, significa Deus conosco. Jesus Cristo é Deus conosco e veio para trazer salvação aos homens. Deus, na sua fidelidade, cumpriu aquela promessa de salvação e é o que nós estamos vendo aqui agora. Mas, irmãos, eu queria deixar assim um apelo para que a gente pudesse também ter uma atitude parecida com essa dos pastores. Será que os pastores disseram, olha, contaram tudo o que tinham visto e ouvido. Será que a gente tem já bastante informação sobre Jesus? O que nós temos visto e ouvido sempre a respeito de Jesus? E o que eles fizeram? Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que o Senhor nos deu a conhecer. O conhecimento que eles receberam dos anjos fez com que eles se movessem em direção a Jesus, que eles fossem adorar, que eles prestassem esse culto. E mais do que isso, no versículo 20 diz que eles voltaram os pastores, glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Meu irmão, vamos partir para o final desta mensagem pensando nisso. Que acontecimento glorioso, que coisa maravilhosa nós temos aqui relatado. Deus enviou o Salvador, ele foi apresentado aqui por anjos, por corais de anjos. Que noite, que emoção, que espetáculo! Os pastores tão humildes foram dignos de receber esse espetáculo tão grande, porque Deus ama o ser humano, independente de qualquer situação em que ele esteja. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido, veio trazer alegria, veio trazer paz, veio trazer uma vida com sentido para o ser humano. Por isso todos que creem em Jesus como seu Salvador podem experimentar essa grande bênção. Irmãos, precisamos divulgar também como fizeram os pastores. Voltaram os pastores glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido.
mas que eles voltaram falando a respeito do menino que tinham visto. Nós precisamos continuar falando de quem é Jesus Cristo na nossa vida, nos lembrarmos dele. É um quadro de festa. Estamos no mês de dezembro. Faça uma festa na sua casa. Aproveite esse mês para meditar, para conhecer muito mais do que a Bíblia fala sobre esse Jesus. Textos lindos relacionados à história da chegada de Jesus. Mês de dezembro eu sempre preguei o mês inteiro sobre esses textos ligados aos cânticos dos que estão aí sobre a vinda de Cristo. Um cântico como o de Simeão, por exemplo, quando ele diz: agora, Senhor, podes pedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Que bênção, né? O que a gente tem para cantar? Ponha dentro da sua casa músicas natalinas, hinos maravilhosos que nós temos nos nossos cantores cristãos. Fale com seu filho, conte histórias relacionadas ao Natal, junte sua família aí para orar, para buscar o Senhor, para louvar por essa salvação tão grande que nos deu em Cristo. Irmãos, não sejamos como muita gente que vai só procurar viagem, boas comidas, muitas bebidas, e a gente vai ter no final o quê? Um relatório de quantos acidentes pelas estradas, pessoas que se embriagaram e brigaram. Irmãos, não vamos falar dessa coisa ruim. Nós estamos de festa, e a festa só pode acontecer com Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Deus nos quer bem e nos salva em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de todos os nossos irmãos, e sejamos fortalecidos na sua graça, no seu poder, para sentirmos como os pastores sentiram, sendo tocados, tendo aquela visão. Vamos ver o que aconteceu, vamos até lá adorar. E voltaram falando, maravilhados. Será que a verdadeira história do Natal tem movido a sua vida? Irmãos, que Deus te abençoe, abençoe cada um de nós, e estejamos fortalecidos na graça, no poder do Senhor, e que esse Natal seja uma grande diferença, a despeito de todas as adversidades pelas quais temos passado. É Natal. Faça isso diferente na sua vida, cantando, louvando, orando, adorando esse Deus maravilhoso. Fale das pessoas, para as pessoas que não conhecem esse Jesus que veio ao mundo, que Ele é o Salvador que chegou. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Amém? Eu queria aproveitar e falar uma poesia aqui. Poesia de Braulio Bessa. Uma poesia que tem um conteúdo cristão. Que você neste Natal entenda o real sentido. Data em que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não pode ser esquecido. Olhe, repare, vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado, mais, muito mais do que Jesus. Ó balança incoerente, onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Eu sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente e permitir que os nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você neste momento faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião. Faça o bem sem parar, pois não adianta orar se não existe ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua. Agasalhe um indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar, e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe a quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu. E tente dar esperança para aquele que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe a quem parou que ainda dá para seguir. E aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faça o bem, meu povo. Faça o bem
a qualquer um sem perguntar o porquê. Parece fora da moda, soa meio que clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom começando de janeiro. E que este sentimento seja firme e verdadeiro. E que a gente viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Amém.